Queridos, nós estamos numa sequência de palavras e Deus tem nos dado, uma graça nesses dias de vivermos neste tema que nós estamos falando sobre uma nova história começa agora. E é tão precioso quando nós entendemos que o plano de Deus, além de ser perfeito, o plano de Deus está reservado para todos aqueles que de fato se colocam debaixo desta palavra. Quando nós queremos viver esta novidade de vida, nós precisamos nos entregar aquilo que de fato o Senhor é e aquilo que Ele tem para nós. Eu penso que quando eu planejo a minha vida, sempre há um plano maior de Deus para mim. A minha estrutura é extremamente limitada, então quando eu me submeto ao que Deus quer, eu vou viver não só aquilo que eu tenho planejado, mas algo ainda maior, algo ainda mais abundante da parte de Deus. E é por isso quando nós falamos de viver uma nova história, de viver um novo momento, de viver uma nova vida, de viver, um recomeço em vários ambientes, muitas vezes nós olhamos isso para um tempo futuro, mas Deus está nos trazendo um senso de emergência, algo que pode e deve acontecer agora. Eu sempre falo que existem coisas na nossa vida que não precisam ser para amanhã, podem ser agora, pode ser hoje. Eu sempre tomei para mim como uma base quando Moisés ele chega e ele vai falar com o rei do Egito, quando as pragas que estão acontecendo, aquelas 10 pragas que aconteceram lá, e quando há aquela invasão de rãs, aquela coisa toda, aquela bicharada infestou aquele lugar, e Moisés vai trocar uma ideia e pergunta para ele: olha, quando é que você quer que isso pare? Quando você quer que isso termine? E aquele homem, uma autoridade, uma pessoa instruída, ele diz a seguinte coisa: amanhã. A resposta dele a uma pergunta de um caos que estava instalado naquele lugar foi amanhã. Então você vê que o senso ou a questão de você transferir ou procrastinar ou lançar para frente algo que pode ser resolvido hoje, não é uma coisa de Deus. É uma coisa que vem de uma cultura egípcia, do mundo, algo que de fato leva as pessoas a sempre prorrogarem a dor, o sofrimento, a angústia. E a verdade, queridos, que o texto que nós lemos fala-se: pois o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu preciso tomar sobre mim esta verdade e entender que determinadas situações na minha vida podem ser mudadas quando no meu coração há uma determinação de virar esta página, de viver algo que realmente vem da parte de Deus para a minha vida. E uma das coisas que tem sido realmente muito pesadas é como as pessoas estão lidando com as coisas do passado. Porque, queridos, nem sempre as lembranças do passado, elas potencializam a nossa caminhada. Muitas vezes, as pessoas elas estão caminhando hoje, mas aprisionadas a um tempo, por situações, acontecimentos, momentos, dores. E então elas estão tentando avançar para as coisas que estão por vir, mas estão completamente limitadas, atrofiadas, aprisionadas a um tempo que já passou. E eu percebo que existem coisas que, de fato, o passado, para muitos, pode ser um peso extremamente difícil de ser carregado, porque às vezes o que mais nós ouvimos e percebemos são as falhas, as feridas, as dores, o sofrimento, a decepção, a mágoa. E é interessante que você convive em ambientes com pessoas que elas não falam do momento e elas não falam do futuro, elas falam do passado. Então nós estamos olhando para aquilo que está por vir, mas falando do passado, como base, como experiência, como um reflexo das nossas fragilidades, da nossa dor, algo que foi feito a nós, algo que tiraram de nós, algo que de fato nos marcou de forma negativa. E você pode pensar assim: pastor, esse não é o meu caso, mas esse é o caso de milhares de pessoas. O que você vai mais encontrar são pessoas olhando para trás e não para frente. Você vai encontrar pessoas apoiadas naquilo que não deu certo, do que de fato naquilo que poderia dar certo. Pessoas que estão baseando suas novas experiências, ou se limitando às novas experiências com medo,
porque o seu passado, a sua história que passou, é extremamente negativa. É como se a gente não tivesse a oportunidade de experimentar de novo, ou ter uma nova oportunidade de viver algo bom. É uma marca que muitas vezes colocam sobre nós, e a gente passa a viver com esse sentimento, com essa expectativa negativa que algo errado vai acontecer. Parece que a gente é marcado, a nossa vida está marcada como um alvo, e algo ruim vai nos atingir. Por quê? Porque o histórico das coisas que nós passamos e vivemos, nos trouxe esta clareza, ou esta impressão. E isso tem sido, queridos, com pessoas dentro e fora da igreja. Pessoas que têm uma boa família e pessoas que estão vivendo uma família desestruturada. Isso de fato não é, o que acontece com pessoas que são menos favorecidas. Isso acontece com pessoas estruturadas, pessoas que têm uma vida, uma família, têm projetos. Mas o que acontece, o passado, ele é implacável. Muitas vezes nós estamos vivendo as marcas de um acontecimento que nos acorrentou, que nos aprisionou. A gente aconselha tantas pessoas, e quando essas pessoas elas vão comentar do seu momento, elas nunca olham para o futuro com boas expectativas. É sempre com um ar negativo, é sempre com um peso, com um temor, com uma insegurança. Eu digo, algo está errado, porque é verdade que as coisas que foram feitas lá atrás, a gente não consegue muitas vezes voltar no tempo e mudar essas questões, mas existe uma promessa de Deus, que nós vamos viver algo novo, que nós vamos viver uma nova temporada, que em Cristo Jesus, as coisas velhas, elas não podem mais dominar a nossa vida. Há um poder de rompimento e de posicionamento, e isso é algo que é libertador, porque se vamos aprender, como libertar a nossa vida, como deixar as coisas do passado no passado, e como aproveitar o momento de hoje, o momento de agora, porque, queridos, quando nós entendemos o que está acontecendo na nossa vida hoje, nós temos uma perspectiva de como será o nosso amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a outros, pertence a Deus. Então, se eu estou conectado com o Senhor, se eu estou vivendo, uma entrega, uma vida, uma caminhada, todos os meus medos, tudo aquilo que de errado que aconteceu, todo o mal que foi feito na minha vida, isso foi por um período. Se não me matou, me tornou mais forte. Se me permitiu chegar até aqui, agora começa um projeto novo. E é por isso que estamos falando que uma nova história começa agora. Porque eu tenho que decidir, eu tenho que tomar a decisão de deixar com que as coisas que foram realmente ruins, difíceis, elas fiquem num lugar que nunca mais elas me atinjam, nunca mais elas me persigam. Eu preciso viver uma liberação e uma libertação destas coisas, porque quando nós estamos tentando seguir em frente, arrastando toda esta multidão de acontecimentos, nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos prosperar, nós não conseguimos, queridos, acreditar que existem pessoas boas, porque muita gente ruim fez o que não prestava. Então agora a gente classifica, generaliza, e assim tem sido a história de muitas pessoas. E eu vou lhe dizer, existem pessoas ruins? Muitas. Mas existem muitas pessoas boas. Então você vai focar no quê? No que é bom ou no que é ruim? Existem muitas pessoas que de fato não merecem a confiança que nós estamos dando. Pode ser verdade, mas existem pessoas que merecem total confiança porque elas são íntegras, são verdadeiras. Então a gente não pode generalizar, queridos, nem todo lugar é igual ao outro. Deus tem verdades que são libertadoras para a nossa vida, e uma das coisas que nós precisamos guardar é que o nosso passado, ele não pode e não vai definir o nosso futuro. Nós precisamos tomar um entendimento que é em Cristo que nós vamos viver esta novidade de vida. Amém? Primeiro tópico que eu quero abordar aqui, queridos, é que o passado não pode controlar o meu futuro. E não pode mesmo. Porque meu passado foi glorioso, pastor. Sim, mas ele já está no passado. Passou. E agora? Como é que vai ser agora? Quais vão ser as suas ações hoje?
O que você vai fazer para que a tua vida com Deus seja mais profunda? Tu vai viver de uma experiência do passado, respaldando o passado, para dizer que agora, porque você viveu lá no passado aquilo, que agora vai ser igual? Não, demanda exatamente uma entrega hoje, atual, recente. E a tua determinação de buscar, sabe, esse ambiente de mais profundidade com Deus, depende de uma entrega agora. A colheita que nós fizemos no período passado, agora necessita de uma nova semeadura, para que uma nova colheita aconteça no tempo futuro. Então nós podemos mudar a consequência, ou a qualidade, ou o que está para ser de fato colhido por nós. É verdade que a qualidade da semente, a espécie da semente vai determinar o que nós vamos de fato colher. Então eu penso que, se hoje nós estamos olhando para um momento, para vivermos uma intensidade em Deus, viver uma história completamente diferente, viver uma novidade de vida com o Senhor, então aquilo que nós vamos fazer hoje, agora, vai determinar como serão os próximos dias. Eu não tenho controle sobre o futuro, mas eu posso estabelecer semeaduras, posicionamentos, decisões que vão apontar como serão os próximos dias na minha vida. Então quando eu semeio muito, eu tenho que ter expectativa que muito eu vou colher. Então ninguém vai plantar nada, ninguém vai fazer nada, senão, esperar algo em troca. E o que muitas vezes o passado roubou das pessoas, é a expectativa de viver algo diferente do que já se viveu. E é por isso que eu digo que o passado, ele, por mais que esteja tão presente na vida das pessoas, ele não pode controlar o nosso futuro. O que vai controlar o nosso futuro é a nossa entrega diária ao Senhor hoje, é a nossa questão de viver uma superação firmada e estabelecida no Senhor, porque a força que me falta, eu encontro nele, sabe, a determinação, a visão que me falta, eu encontro no Senhor. Então todas as vezes que eu me sinto, paralisado em determinada área da minha vida, é em Jesus que eu encontro o destrave disso. Por quê? Porque a gente tem um estigma de trazer rapidamente algo que passou, de novo, nos dias atuais. É como uma briga de casal, que brigaram, tiveram um desentendimento, e um de repente ofendeu o outro, e magoou demais, não foi legal o que aconteceu, mas o tempo passa, eles se consertam, os meses passam, e um novo problema surge. Mas quando aquele novo problema surge, ele é um novo problema, ele é uma situação nova, ele não está, por mais que ele possa ser parecido, está se repetindo, ou qualquer coisa assim, está acontecendo hoje. Mas quando a situação ocorre, muitas vezes, um ou ambos, eles não estão falando do momento atual, eles estão trazendo o passado de novo, naquele momento que já está complicado. Então é essa hora que você realmente engrossa o caldo, essa é a hora que você vai ver caroço no angu, essa é a hora que você vai perceber que o que era difícil vai ficar mais difícil, porque fica nítido que o passado não ficou no passado, que de fato o momento atual, ou a consequência do futuro que está por vir, está sendo extremamente controlado ou ameaçado por coisas que deveriam estar esquecidas, ou no lugar de esquecimento. E é por isso que Isaías 43:18 diz: não vos lembrei das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma nova coisa, ou uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não percebestes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O passado, as lembranças passadas devem ficar. Não lembrem das coisas passadas, nem considerai as antigas. Então quando você começa a viver esta determinação, você percebe que você vai calando a voz do passado. E é interessante, queridos, eu trato com lideranças, não só aqui, mas em todo lugar que a gente vai ministrar, em que a gente vai dar palestras e ministrar a vida de lideranças, a gente trata com pastores, a gente trata com autoridades da cidade, pessoas que estão completamente paralisadas, porque o medo é iminente,
Sabe aquela, você está fazendo algo aqui, mas com um medo tão grande que o que já aconteceu de ruim volte a acontecer de novo. Eu pergunto, qual é projeto que subsiste, o que cresce, o que avança, quando a gente começa com medo e não com fé? Quem que vai prevalecer se a gente está indo para o trabalho amanhã com medo? Quem que vai viver uma vitória se a gente já está indo para aquele lugar de desafio com um pensamento de derrota? Com uma postura de derrota, com uma comunicação de alguém que está derrotado? Como eu vou viver, sabe, uma reconstrução da minha família, se tudo que eu estou dizendo está baseado a algo que não deu certo no passado? Como é que eu posso hoje constituir a minha casa? Como é que eu posso dar um norte para a minha casa, sabe, pareando ou talvez trazendo uma referência de tantas coisas de ruins, de experiências ruins que aconteceram na minha linha familiar? Então eu posso lhe dizer uma coisa muito importante: a única pessoa que tem poder de parar isso na sua vida é você mesmo, crendo que Jesus está estabelecendo algo novo e Ele está fazendo coisas novas nesse exato momento na sua história. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, queridos, nós não temos o poder para mudar o que passou, mas podemos escolher, de fato, deixar de viver como reféns do que já passou. Você quer ver um exemplo? A igreja saudosa. Eu encontro com pessoas assim: ai pastor, o senhor lembra daquela época? Ah, era tão bom. De fato era bom, gente, mas passou. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe que hoje os tempos estão anunciando que o avivamento que nós vamos viver como igreja hoje é maior que todos os tempos que já, de qualquer outro avivamento, maior do que o dia de Pentecostes, maior que o dia de Pentecostes. É o que vai varrer as nações do mundo. Mas tem gente falando assim: ai pastor, nunca mais, eu tenho saudade daqueles cultos, eu tenho saudade, sabe, eu nunca mais consegui me encaixar, eu nunca mais consegui seguir em frente. Nossa irmão, você era tão produtivo, tão frutífero, você está estagnado. Ah pastor, não me encaixei mais. Sabe o que é isso, queridos? O passado está determinando, está controlando, está tornando o futuro refém, as pessoas não conseguem avançar. E isso tem que parar, isso tem que ser interrompido por uma decisão no nosso coração. O que ficou para trás é a história, e o que está à frente é a nossa chance de reescrever uma nova história no Senhor. E é por isso que eu falo que avançar para as coisas que o Senhor tem para nós, não é simplesmente falar: ah, uma nova história começa agora. Sim, mas o que você está fazendo para viver esse recomeço? O que você está fazendo para deixar as coisas que devem ficar no passado, no passado? E esta é a hora que eu digo para você: todos nós temos motivos de sobra para simplesmente ficar alimentando algo que ainda gera no nosso coração ressentimento. Às vezes nós lembramos de situações e aquilo muda o nosso semblante, porque nós ficamos com raiva. Nós ficamos tristes, parece que o nosso dia estragou, porque aquela lembrança voltou à nossa memória. Mas essa lembrança não está no futuro, ela está no passado. E ela está interferindo no nosso presente, e às vezes nós estamos tão, tomados por aquilo que nós tomamos decisões erradas. Nós nos movemos pela emoção, nós deixamos de assumir compromissos porque estamos impregnados por aquilo que nos travou de novo. E nós não podemos ser uma igreja paralisada, nós temos que ser uma igreja pronta para dizer sim, como disse muitos nas Sagradas Escrituras: eis-me aqui, Senhor, seja para o reino, seja para estabelecer o propósito do ministério, mas também para as grandes decisões da vida. Então, quando nós cremos que o Senhor tem coisas novas para fazer, queridos, nós precisamos estar alertas, nós temos que estar prontos, nós temos que estar, dispostos e disponíveis a dar um passo por fé. Lembra que eu falei semana passada, que quando os desafios chegaram para Abraão, ele não sabia como seria a trajetória, mas ele decidiu dar um passo de fé, e as oportunidades surgiram quando ele disse sim para Deus.
O Senhor tem nos levado a viver uma movimentação por fé. E eu estou te dizendo isso porque todos nós estamos vivendo dentro de um ambiente que é extremamente perigoso. Nós podemos estar avançando apenas cronologicamente, mas nada acontecendo, porque nós estamos trazendo toda aquela lembrança, todo aquele passado, toda aquela história. Sabe, um tempo atrás, eu visitei e voltei a um lugar de quando eu era adolescente, que a gente jogava bola na rua. Vocês fizeram isso já? Bolinha de gude, peão, tinha essas coisas aqui? Tinha. A gente fazia essas coisas, e eu me lembro que quantas vezes eu dei topada com o dedão, jogando futebol na rua. A gente chegava encardido em casa, a gente chegava com o dedo estourado, mas chegava feliz. Era muita risada, nem lembro por que a gente ria tanto. Aí fui visitar aquele lugar, com aquela, sabe, aquela saudade daquela época. Aí tu chega lá, nada é igual. Tudo mudou, as casas mudaram, a rua mudou, as pessoas são outras. Raramente você encontra um daquela época, mas você já encontra ele completamente fora daquilo que era. E tudo mudou, nada mais é igual. Isso para nós, às vezes é um choque de realidade. E a gente precisa permitir que essa ficha caia e entender, aquilo foi bom ou aquilo foi ruim, mas eu preciso fazer uma história acontecer agora, algo que Deus preparou para a minha vida hoje, e eu preciso seguir em frente. Sabe, uma das coisas que me marcam muito, eu vi um time de pessoas que eles se encontravam esporadicamente a cada 6 meses, um ano. O pastor Cristiano sabe, eu não vou citar nomes aqui porque a gente está transmitindo. E vai que eles estão ali, né, ouvindo. Vou processar você. Mas todas as vezes, gente, todas as vezes que eles se encontravam, eram as mesmas músicas tocadas, as mesmas piadas. Eu digo, meu Deus, furou o disco desse povo. Eles já estão barbudo, a barba está ficando branca, os cabelos estão caindo, os dentes estão amolecendo. E eles estão há 30 anos atrás, eles não evoluíram, a 5ª série não saiu de dentro deles. Mas eu falei, isso é uma coincidência? Não, todo encontro a mesma coisa. Eu digo, Jesus amado, eu estou com um problema sério na minha vida, ou essas pessoas não cresceram. E de fato, elas estavam completamente presas a uma época, a um período que foi glorioso para eles. Mas qual era o resultado da vida deles hoje? Cada um fazendo coisa completamente aleatória, nenhum deles vivendo a plenitude do chamado que Deus deu para eles, nenhum deles estavam centrados na posição que o Senhor os havia colocado naquela época. Eles se perderam. E sabe qual era o ponto de contato? Qual era o momento de alegria? Quando eles se reuniam e viviam aquele período fictício, histórico, e simplesmente aquele era o momento em que eles se realizavam, porque em todo o restante da estrutura eles estavam infelizes. Conhece gente assim? Sim ou não? Segunda coisa muito importante para nós entender que esse é um processo, queridos, que nós temos que entender que o perdão, ele é a chave para a nossa liberdade. E é um texto de Efésios 4:32 que diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, o perdão é a chave para romper as cadeias que nos prendem no passado. Alguém já te feriu aqui? Levante a sua mão, por favor. Se mais de uma pessoa te feriu, levante a outra. Se mais de uma pessoa te feriu, levante as 2 mãos e o pé. Tudo daqui a pouco você está rolando no chão. Você vai perder as contas. Pastor, eu trago lembranças horríveis. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Nós estávamos num retiro, e eu tinha um irmão na igreja que ele não sorria. Sabe aquele camarada que você podia falar qualquer coisa, tinha medo dele, porque ele te olhava com aquela cara que ele dá vontade de eu vou te pular. Era o olhar dele. E eu ficava, caramba, esse homem é muito bravo. Ele não ri. Ele não se entuma, ele não se mistura. Nós fomos para um retiro e ele disse, eu vou para o retiro. Eu disse, meu Deus do céu, estamos perdidos. O senhor tinha medo dele, pastor? Eu tinha. Eu não falava para ele, mas eu tinha medo. Dizia assim, aquele homem é estranho.
Aí a gente foi para um retiro, 3 dias de retiro, todo mundo quebrantado, todo mundo moído. Eu já tinha chorado litros, já tinha rolado no chão, babado, aquela coisa toda, né? Que a gente enfrenta quando está chorando. Diz que o homem não chora, não chora não, irmãos. Deixa ver só Jesus pegar o cara se não chora. A gente derrete. E ele lá, mais firme que um palanque, gente. Eu disse, meu Deus do céu, mas o homem é uma pedra, não sente nada. No final, sabe, os 45 minutos do segundo tempo, eu não sei que palavra que foi dita, que momento que aconteceu, ele desabou a chorar. Todo mundo sem chorar e ele chorando. Eu digo, o homem é do contra mesmo. Quando todo mundo estava chorando, ele não chorava. Agora todo mundo parou, ele começa a chorar. E ele começou a chorar. E na minha vida toda, lá naquele lugar, naquela igreja, eu nunca tinha visto aquele homem expressar um sentimento. Eu estou falando sério aqui. E ele começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e ele começou a expressar algumas palavras. Ele disse, eu te perdoo, meu pai. Todo mundo se calou. E ele começou a fazer uma confissão de perdão naquela hora. E ele dizia assim, eu te perdoo, meu pai, todas as vezes que você me bateu com o cabo da enxada e me desmaiou e me deixou sangrando na lavoura. E eu acordei horas depois. E ele foi contando as experiências. Gente, aquilo arrepiava a gente. Eu comecei a chorar, me identificando com a dor daquele homem. Eu comecei a chorar, dizendo, Senhor, me perdoa, por não perceber a profundidade que esse homem realmente estava vivendo, a dor que ele sentia. E sabe quando terminou aquele processo que levou uma meia hora, e ele contando e contando e contando aquilo, com os olhos fechados e chorando, e eu imagino que na mente dele, ele estava diante do pai dele, ele estava liberando palavras de dor, dos espancamentos, sabe, das pauladas que ele recebia na cabeça, de todas as coisas, os abusos, sabe, e quando terminou aquilo tudo, esse homem, ele abriu os olhos, ele respira fundo, enxuga as lágrimas, e pela primeira vez, ele começou a sorrir, ele expressou um sorriso. Daquele dia em diante, a nossa relação, o nosso relacionamento de caminhada mudou da água para o vinho. Eu passei a frequentar a casa dele, ter comunhão com ele, ele me chamava, pastor, vem aqui em casa almoçar comigo. Eu já não sentia mais medo, eu sentia amor, eu sentia aproximação, eu entendi. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Aquele homem descobriu, no finalzinho de tudo aquilo que estava acontecendo, o poder do perdão. A gente não pode dimensionar porque as pessoas são como elas são. Às vezes nós convivemos com pessoas extremamente difíceis, mas elas estão aprisionadas, elas estão completamente ainda vivendo, sabe, a ausência da liberdade, porque a liberdade é uma expressão de você ter o poder de perdoar. E perdoar, queridos, não é sentimento. Eu estou sentindo de perdoar aquela pessoa que me prejudicou. Não funciona assim. Perdoar é uma decisão. Por quê, pastor? Quando nós perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos. Essa é a verdade. Quando eu não perdoo, eu estou aprisionado. Como é que eu vou viver uma nova história agora, se eu estou aprisionado? Como é que eu vou viver a plenitude do plano e do propósito de Deus na minha vida, se eu não estou aberto a essa nova estação? Porque eu estou completamente prisioneiro de um sentimento. E quer saber, queridos? Muitas pessoas que nos feriram, nem sabem que nos feriram, não perceberam, eles estão seguindo a vida, e nós estamos completamente aprisionados, limitados, porque nós não conseguimos viver, sabe, um dia, uma semana, sem lembrar de algo que nos aprisionou. E se a nossa colheita é ruim, nós estamos mais uma vez firmando e reafirmando que estamos passando pelo que estamos passando por conta daquela situação.
Olha o quanto a nossa vida está aprisionada. Olha o quanto nós estamos sofrendo. Então perdoar não é só algo que liberta a pessoa, vai libertá-la. Sim, é verdade, ela vai ser livre. Mas antes dela ser livre, nós estamos sendo livres. Livres para quê? Livres para viver, de fato, algo novo em Deus. Livres para poder amar de novo, livres para poder sonhar de novo, livres para poder empreender no reino de novo, livres para poder, se conectar com pessoas, porque quando nós estamos aprisionados, quando nós somos feridos, a tendência, queridos, é nós replicarmos, multiplicarmos o que aconteceu em nós. Então nós não podemos viver uma promessa plena, ampla do Senhor, com esse tipo de pensamento e de prisões dentro de nós. Então eu lembro, a gente trata de pessoas que falam assim: pastor, eu não vou perdoar. Eu digo, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Mas lembre-se que a pessoa que vai estar realmente aprisionada nisso é você. Você está se auto-sabotando de viver o plano e o propósito de Deus, porque você hoje está em Cristo, e se você está em Cristo, você deveria ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas se você decide seguir a tua vida cristã, com esse sentimento no teu coração, quem está perdendo é você. Você que está se sabotando daquilo que Deus está fazendo, você está se anulando de coisas boas da parte de Deus, você está se ausentando, se escondendo de novas oportunidades na sua vida, porque você não decidiu perdoar, porque você está extremamente ferido, o teu orgulho não te permite soltar isso, você precisa liberar isso. E então quanto mais feridos nós somos, mais o poder, e desenvolver essa graça de perdoar, precisa estar em nós. E é interessante que alguns falam: pastor, mas eu não consigo esquecer. É verdade. Sabe quando é que nós esquecemos uma dor no corpo? Quando ela passa. Sabe que quando aquela ferida não te incomoda mais? Quando ela vira uma cicatriz. Mas você vai lembrar dela por dias, e você vai ter que tratar dela. Você precisa tratar daquele machucado, daquela ferida que está aberta, que está exposta. Uma vez, 2 vezes, uma semana, 1 mês, não importa a profundidade que seja, o tempo que vai levar, você vai ter que lidar com aquilo, você vai ter que mexer naquilo. Mas vai chegar uma época, um período, que você vai perceber que aquilo que doía te incomodava, e que você queria evitar, que você queria contornar, agora já não há mais necessidade disso, porque aquilo já está completamente sarado. Você tem uma cicatriz, ela não dói, você sente o relevo, você percebe, e todas as vezes que você olha para aquela cicatriz, você vai ter uma lembrança, mas não vai ter dor. Perdoar é algo que liberta, perdoar é algo que transforma, perdoar é algo que nos reabilita a estarmos na posição correta para vivermos o que Deus tem para nós. Pastor, eu quero viver algo novo na minha vida. Talvez hoje essa avaliação é pensar o quanto eu estou aprisionado porque eu não quero perdoar. E então, perdoar não é esquecer, mas escolher não ser prisioneiro das pessoas que nos feriram. Essa é a verdade. Quando você vira a página, você vai viver uma história nova. Hoje eu disse lá para o pessoal no batismo: sabe o que é nascer de novo? É você receber da parte de Deus a graça de perceber que o teu passado não te domina mais. É saber que a tua vida agora recebe uma página em branco, e Deus dizendo: escreve como vai ser a tua vida a partir de agora. Sem a acusação do passado, sem as limitações, sem aquela velha criatura te dominar. Como será a sua vida hoje? O que você faria hoje? O que você mudaria hoje na sua vida? O que você mudaria na sua história? Em tudo que você conhece dela. Então escreve aí como vai ser a sua vida hoje. Como vai ser os seus dias a partir de agora. Como será a tua história a partir de agora. Esse é o poder de Deus na vida da gente. Esse é o poder libertador do Senhor. Perdoar não é esquecer, gente, mas é não se tornar mais prisioneiro de quem feriu a gente. Amém? Estão comigo? Estou terminando. E a última coisa que eu queria aqui expressar para vocês é que a graça de Deus, somente a graça de Deus, faz tudo novo na nossa vida. 1 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo,
está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A verdade, queridos, que em Cristo Jesus nós temos uma nova chance e um novo começo. E deixa eu te falar algo que é muito importante. Para viver o que Cristo tem para nós, tem que ser do jeito dele, não do nosso. Nós temos que deixar de lado a nossa vontade e assumirmos a vontade dele. Nós cantamos aqui: eu deixo tudo para viver o tudo. Deixar o tudo. Quando eu deixo tudo da minha vida, eu vou passar a viver o tudo de Deus na minha vida. E eu vou lhe garantir uma coisa: o tudo de Deus é muito melhor do que o nosso tudo. E é por isso que quando a gente não pode, em Deus, Ele nos dá força para realizarmos aquilo que nós não conseguimos realizar. Por isso que nesta noite, nós precisamos entender que Cristo Jesus é aquele que está nos dando uma oportunidade, um novo começo. A graça de Deus é capaz de transformar qualquer situação, pode curar as nossas feridas e pode nos libertar do passado. A graça de Deus. Quanto custa a graça de Deus? Quanto que eu tenho que pagar, pastor, para ter a graça de Deus? O Senhor não cobra pela sua graça. Ele está colocando esta graça disponível, à disposição das pessoas que querem virar uma chave na sua vida, que querem de fato reconstruir algo, mudar a história, dar um passo de fé, sabe, experimentar as coisas que de fato têm o poder de nos dar prazer e alegria. Isso é importante. Nós tratamos situações de pessoas que dizem assim: pastor, quando vai chegando o final do dia, eu vou ficando angustiado. Mas por quê? Porque é a hora que eu tenho que voltar para casa. Como assim? Eu estou no meu trabalho, eu estou bem, eu estou na rua, eu estou bem, mas quando eu tenho que voltar para casa, eu não aguento. Então eu fico criando coisas, aumentando coisas para chegar o mais tarde possível, porque eu não tenho alegria de estar em casa. E você vai descobrir, você percebe que aquilo que está acontecendo são situações em que essa pessoa está vivendo fora da graça de Deus. Ela está tão ressentida, ela está tão ferida, ela está tão perdida, que ela acha que sua família, sua casa, é o pivô, é a base dos seus problemas. E a verdade é o contrário disso. A família é a base de sustentação. Espera aí, irmãos, que o robô está falando comigo aqui. Essa é a hora que se o cara for muito espiritual, vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. E é o robô falando, né? A Siri geralmente faz isso com a gente, né? Ela gosta de participar das conversas. Estava dando um conselho para mim assim: ó, você tem que fazer o apelo agora. Eu falei: tá bom, vou fazer o apelo. Então quando você percebe que pessoas elas caminham assim, você percebe assim: a graça de Deus é a solução para mudar isso. Hoje, nesta noite, quando nós alinhamos o nosso coração a esta palavra, nós precisamos que, quanto mais a gente nos colocarmos, né, estivermos debaixo desta graça, maior será a novidade de vida para todos nós. Porque quando Paulo, o apóstolo Paulo, estava sobrecarregado e sentindo, sabe, no seu corpo, sentindo a pressão de tudo, ele dizia para o Senhor uma coisa: tira de mim esse espinho da minha carne. Ele queria que o Senhor aliviasse aquilo, e o Senhor dizia para ele: não, eu não vou tirar, porque a minha graça, ela te basta. Sabe, o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fragilidades.
Se a graça de Deus nos basta, o que é um espinho na carne? E eu quero encerrar com isso, queridos, trazendo esse pensamento para que nós possamos orar aqui nesta noite. Às vezes nós estamos tentando tirar o espinho. Que espinho é esse? Coisas que de fato podem ser muito importantes na nossa vida. A gente quer aliviar o peso, a gente quer de fato, tirar aquilo que nos incomoda. E eu quero que você compreenda nessa noite que existem coisas que fazem parte do processo de Deus na nossa história. Existem pessoas que estão na nossa vida e que são necessárias, são fundamentais, elas são importantes para aquilo que Deus está construindo em nós. Nossa base familiar, nossa formação, nossa liderança, autoridades que nos cobrem, os nossos pais, os nossos filhos, enfim, coisas que de fato estão moldando, estão alicerçando, estão nos dando resistência, longevidade. Mas o que nós estamos vendo as pessoas fazerem nos dias de hoje, o que nós estamos vendo as pessoas praticarem nos dias de hoje, elas estão simplesmente rompendo com muita facilidade, abrindo mão de coisas que são extremamente valorosas, preciosas, porque elas querem tirar um espinho da sua carne. Um espinho que pode ser traduzido como um relacionamento, um casamento, uma família, um trabalho, um ministério, um dom, algo que de fato naquele momento está se tornando extremamente pesado, difícil. E então nós pedimos para Deus: Senhor, eu não aguento mais, me livra disso, me tira disso. E o Senhor diz: aguenta, eu não vou tirar nada disso, pelo contrário, eu quero manifestar a minha graça sobre a tua vida. Eu quero trazer a minha essência sobre a tua vida. Eu quero te dar poder para resolver esses conflitos. Eu quero te dar visão para andar com confiança, com segurança. Eu quero te dar forças para amar aquele que te odeia. Eu quero te dar esperança no meio deste caos. Eu quero te dar a minha graça e ela te basta, porque a minha graça é suficiente para te dar a percepção que no meio de tudo aquilo há coisas boas acontecendo. Há uma mudança nos próximos dias que serão favoráveis. E então quando eu estou abrindo mão, eu quero tirar, eu quero me livrar, eu quero, tirar essa dor de dentro de mim. Eu estou lançando no mar coisas preciosas. Quem sabe eu estou botando projetos na minha vida, que a minha perseverança, a minha entrega, a minha determinação de dizer: Senhor, a tua graça, ela vai nutrir a minha mente, a tua graça vai me dar perspectiva, a tua graça vai me dar palavras de mudança, a tua graça vai me dar resiliência, a tua graça vai me dar, constância. Então quando você se posiciona debaixo de uma graça, o espinho na carne não é o teu problema mais, porque você vai perceber que no tempo certo, na hora certa, a dor se transforma em alegria, o caos se torna num ambiente de paz, de tranquilidade. O que estava se perdendo começa a ser restaurado e tudo se faz novo, porque a graça do Senhor, ela não é como muitas vezes nós pensamos, que é um momento, é um alívio, é um livramento, mas a graça do Senhor, ela é tão poderosa e poucos entendem ela. A graça do Senhor, ela pode ser dada assim como ela foi, mas ela só é vivida para quem aceita e se coloca debaixo dela. Há um espinho, a graça de Deus vai te dar condições de entender que esse espinho não é o teu fim, que esta luta não vai acabar com você, e que as coisas que estão, muitas vezes caóticas, o cenário que você quer se livrar, o Senhor está permitindo que você suporte isso. E sem a graça dele, você vai perder muitas coisas de valor. Sem a graça dele, você vai jogar no mar coisas de valor, preciosas, porque Deus não desiste de ninguém. O Senhor, ele não abandona as pessoas, então quando a graça dele vem sobre nós, quando a graça do Senhor nos envolve, meus irmãos, a gente tenta mais uma vez, a gente tenta mais 10 vezes, a gente tenta mais 1000 vezes, porque a graça de Deus nos faz ser teimosos? Não, a graça de Deus nos faz ser perseverantes, a graça de Deus nos traz esperança. E então todas as manhãs eu posso dormir moído, cansado, angustiado, mas quando eu me levanto pela manhã, não é só o sol que brilha, mas a graça de Deus se renova na minha vida, e então eu começo de novo,
novo, e de novo, e de novo. E vai chegar uma hora que Deus, Ele vai transformar a minha guerra, a minha luta em vitória. O Senhor vai restaurar a minha casa, o meu casamento, a minha família, os meus filhos. Tudo será transformado. Não é porque eu sou bom, mas porque a graça dEle é boa para comigo. Porque a graça dEle tem mudado a minha perspectiva, a minha ótica, a maneira que eu falo, a maneira que eu enxergo as coisas. Porque quando você perde a esperança, a única coisa que você quer tirar é o espinho da sua carne. Eu disse domingo passado aqui, estava lá em Pinhalzinho ministrando, momentos antes, uma hora e meia antes de ir para dar a palestra, eu tive uma dor muito forte no hotel, e eu fiquei tão ruim, eu nunca tinha sentido uma dor tão intensa, tão aguda, como aquela. E sabe, eu dizia para a pastora, me ajuda, porque essa dor, eu não estou aguentando essa dor. Sabe o que passava na minha mente? Uma única coisa: essa dor tem que parar. Senhor, tira essa dor, porque assim, queridos, como que você vai ministrar com dor? Como você vai estar num lugar servindo, ministrando as pessoas, se você não aguenta a dor que está no seu corpo? Sabe, aquela foi uma dor que veio, ela foi uma dor que passou, mas o Senhor falou comigo naquele momento. Quando a gente está com dor, quando algo nos incomoda profundamente, não importa se aquilo vale muito, a gente quer que arranque, seja tirado, a gente quer acabar com aquilo. E nessa hora, pela ausência da manifestação da graça, famílias se dissolvem, ministérios acabam, dons e talentos se vão, porque a gente quer tirar o espinho da carne. E Deus está dizendo, em vez de tirar o espinho, eu quero manifestar a minha graça. Porque qual é a diferença entre nós e os outros? A graça. Não é aliviar o navio, mas é acreditar que há uma ação do céu sobre nós, há uma misericórdia de Deus sobre nós. E nesta noite, queridos, eu quero orar com vocês. E eu quero poder orar com vocês e dizer, esta é uma noite em que poder viver esta liberação e esta libertação, ter o domínio sobre o perdão, ter a coragem de declarar as coisas que de fato o Senhor tem para nós. Uma nova história começa agora. Não desiste. Não desiste. Não desiste das coisas que Deus deu para você. Pastor, mas eu não aguento mais. Não desiste. Você não tem que ter alívio imediato. Você tem que ter a manifestação da graça. Você vai estar lá no meio da cova dos leões, tendo paz no seu coração, suportando o processo, resiliência, coragem, todo mundo falando, desistindo, fazendo, incentivando, falando, e Deus simplesmente cala todas aquelas vozes, e você só vai ouvir a voz dele. Eu não entendo você, como você age assim? Eu no teu lugar eu faria isso, eu tomaria essa decisão. Você fica aí empurrando as decisões, procrastinando as decisões. As pessoas não entendem. Quando a graça de Deus vem em nós, a gente não retrocede, a gente se posiciona, a gente não foge, a gente encara, a gente não alivia, a gente passa pelo processo entendendo, algo é maior do que esse espinho na carne. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus.